Boa noite, irmãos. Graças a Deus por estarmos reunidos mais uma vez, mais irmãos chegando. Hoje chegamos a um número quase que não dava mais para caber, porque ainda estamos nos 50%. Mas, Deus quiser, próxima semana nós poderemos ter aí a possibilidade de 100%, mas não vão ficar todos aqui. A gente vai estudar uma possibilidade de ter alguns irmãos lá atrás, outros aqui, para ainda mantermos os distanciamentos. Mas hoje, como os irmãos perceberam nos cânticos, nós vamos continuar a estudar na Bíblia sobre amar aos irmãos. Então, dois grandes mandamentos que o Senhor Jesus nos deixou: o amar a Deus e o amar aos irmãos, que na verdade esses mandamentos existem desde logo após o pecado. Eles já existiam oralmente entre os descendentes de Adão, de Noé, os semitas até Abraão, até antes da lei de Moisés, e na lei de Moisés também foi enfatizado o amar a Deus e o amar ao próximo, ao inimigo, e na primeira epístola de João o foco é amar os irmãos. Então, olhe na sua Bíblia, 1 João, primeira epístola de João, que é o texto que nós estamos estudando nos domingos à noite. Começamos ainda quando a igreja não estava se reunindo presencialmente, e graças a Deus já estamos aqui, muitos de nós juntos, para adorar a Deus, estudando essa epístola, já no capítulo 3. Mas antes de ler o texto, hoje que nós vamos observar no capítulo 3, 1 João 3, nós estudamos sobre a comunhão com Deus, que nos traz alegria, no capítulo 1, e também que ter comunhão com Deus é andar na luz. Uma das coisas mais maravilhosas dessa epístola, além de ensinar sobre o amor a Deus e o amor aos irmãos, é objetivo e prático. Se você diz que tem comunhão com Deus e anda nas trevas, significa que você é mentiroso. Porque quem tem comunhão com Deus anda na luz. Aí depois João explica, e o que é andar na luz? Para os mandamentos dos Senhores. Quem diz que não comete pecado é mentiroso. Mas temos Jesus, que é o nosso advogado, para perdoar os nossos pecados. Então, andar na luz não significa não pecar. Ter comunhão com Deus não significa não pecar, porque é impossível não pecar. Mas quem anda na luz, quem tem comunhão com Deus, não vive em pecados, não vive pecando. Peca, mas luta contra os seus próprios pecados. Essa objetividade é muito importante. Ser cristão, bíblico, não é só falar. Falar é fácil, fazer é difícil. E então João chega aqui e diz que amar o irmão é andar na luz, como nós estudamos em 1 João capítulo 2, do 7 ao 11. Então, se você ter comunhão com Deus ao andar na luz, significa que essa comunhão também implica amar o seu irmão. Então, se na prática da sua vida cristã você não ama o seu irmão, então você não está em comunhão com Deus. Por isso, todo crente no Senhor Jesus tem que perdoar o seu irmão. É obrigação, não é emoção, não é uma opção. Crente em Jesus perdoa, dá o perdão, pede perdão, porque isso é característico dos cristãos. A característica dos crentes é o amor. Temos que compreender isso. E como falamos domingo passado, esse amor não tem nada a ver com emoção. Tem tudo a ver com escolha. Que escolha? Eu escolho pelo poder de Deus. Deus nos dá poder para isso. O Espírito Santo de Deus nos dá esse poder. A palavra de Deus valida essas verdades. Nós temos poder para escolher amar uma pessoa que não nos ama, ou que fez um mal contra nós, ou que não nos tolera. Mas nós podemos amar estas pessoas. E nossos irmãos, mesmo que haja algum problema, nós podemos amá-los, mesmo sem esperar nada em troca. E esse é o genuíno amor que o Senhor Jesus nos ensinou. No domingo passado,
nós começamos a estudar sobre, o amor ao irmão, 1 João capítulo 3, do 11 ao 34, 3 verdades sobre amar os irmãos. E esse amor aos irmãos deve ser uma prioridade nas nossas vidas. Vimos apenas a primeira verdade, que o amor é dar a vida pelos irmãos. Isso é amor. Amor não é uma grande emoção. Você não sente esse amor e não vive esse amor somente através das suas emoções. Amar é você decidir, eu vou fazer aquela pessoa feliz, independente do que ela fizer comigo. Isso é amor. Isso se aplica marido e esposa e marido, pais e filhos, filhos e pais, parentes de modo geral, amigos, irmãos. A essência do amor. Amar não é receber. O amor que Jesus nos ensina é dar. E, irmãos, nós sabemos que todos nós somos devedores do amor de uns para com os outros, porque somos muito pecadores, nosso coração, infelizmente, ainda tem essa inclinação para o pecado, para o egoísmo. E por que eu estou dizendo isso? Porque nós passamos a vida aprendendo, exercitando o amor. O amor é um exercício. Se na sua vida apareceu ou está agora aparecendo alguém que te trata mal no seu trabalho, que na sua família não te compreende, ou que gera algum sofrimento para você, não veja isso como um problema. Veja isso como uma oportunidade. Oportunidade? Isso é um treino para você amar. É uma oportunidade para você amar sem esperar nada em troca. E isso não deve ser algo assim, sarcástico ou irônico, no sentido de você, eu vou fingir que estou amando. Não, não é isso. Você tem que querer amar essa pessoa. Você tem que amar na prática essa pessoa. Mesmo que lá dentro do seu coração você esteja magoado, a gente fica. Triste, fica também. Mas independente disso, que está no seu coração, que você vai estar orando e buscando a Deus para que Deus purifique e limpe, só quem faz isso é Deus. Às vezes a gente está com ódio de um irmão, não é verdade? Mas você sabe que é pecado. E agora? Estamos estudando quarta-feira sobre jejum. Começamos quarta passada, alguns irmãos pediram, e nós estamos numa série de estudos sobre jejum, segundo a Bíblia, e é para isso que serve o jejum e a oração. Quando você está com sentimentos ruins, inclinações pecaminosas ruins no seu coração, jejum e oração para vencer estes pecados. E então, na prática, você vai conseguir amar uma pessoa que está te atrapalhando, te maltratando, fazendo você sofrer de alguma forma. E óbvio que tudo isso é um exercício de fé. É um exercício de fé. Porque você tem que crer que o que a Bíblia está dizendo aqui é válido, funciona, e que no final disso vem paz e felicidade. Teste. Está garantido. Eu testei e já vi que funciona mesmo. Não é fácil amar quem não te ama, amar quem está te maltratando. Mas experimente. Coloque diante de Deus, eu vou conquistar essa pessoa que está me maltratando, que não gosta de mim, eu vou visitá-la, eu vou dar um presente para ela. Essa pessoa vai ser o alvo do meu amor. Experimente. E você vai perceber como o Senhor vai abençoar ricamente a sua vida nesse exercício. Primeira verdade que nós vimos é que o amor é dar a vida pelos irmãos. Olha o que diz 1 João capítulo 3, verso 11. Isso foi o que nós vimos semana passada, só recapitulando. Porque a mensagem que ouvistes desde o princípio é esta, que nos amemos uns aos outros. Não segundo Caim, que era do maligno e assassinou a seu irmão. E por que o assassinou? Porque suas obras eram más e as do seu irmão justas. Irmãos, não vos maravilheis se o mundo vos odeia. Nós sabemos que já passamos da morte para a vida, porque amamos os irmãos. Aquele que não ama, permanece na morte. Todo aquele que odeia seu irmão é assassino. Ora, vós sabeis que todo assassino não tem a vida eterna permanente em si. Nisto conhecemos o amor, que Cristo deu a sua vida por nós.
E devemos dar a nossa vida pelos irmãos. Amor é isso, é dar a vida pelos irmãos. Quem é o modelo? Jesus Cristo. Então isso é amor. E quem dá a vida por alguém não está esperando nada em troca, porque vai morrer. Vai receber o quê daquela pessoa? Morreu? Não tem o que receber. Então, genuíno amor que vem do alto não espera nada em troca. Essa é a essência do amor. E só vive esse amor pela fé. Quem crê que esse amor existe, é de Deus, Ele dá a nós essa capacidade de amar. Por isso que Paulo diz que o amor é um dom do Espírito. O pessoal gosta muito de dom de poder, né, de cura, maravilha, essas coisas, e esquece do maior dos dons, que é o amor. E é nisso que nós devemos focar, o amor ao Senhor e o amor ao nosso irmão. Amar é isso, é dar a vida pelos irmãos. A segunda verdade, que é o que nós vamos observar hoje, a segunda e a terceira dentro desse texto, é que o amor deve ser de fato e de verdade. E João já vem abordando isso na epístola. O amor não é só conversa. O amor não é só discurso. Não são só palavras bonitas. Você tem que concretizar essas palavras. Elas têm que se tornar realidade na nossa vida, para que a nossa fala ela tenha peso. Entende? Nós crentes, para que o nosso discurso, aquilo que falamos sobre o amor tenha peso, nossas ações têm que corresponder a este discurso de amor. E é o que nós observamos do verso 17 ao verso 20. Segunda verdade, o amor deve ser de fato e de verdade. Olha o verso 17, 1 João 3,17. Ora, aquele que possui recursos deste mundo e vir a seu irmão padecer necessidade e fechar-lhe o seu coração, como pode permanecer nele o amor de Deus? Então, o amor ao próximo, ele não é somente um sentimento, é uma ação. Não é somente o dizer, irmão, eu te amo. Óbvio que as palavras têm a sua validade. Nós devemos dizer que amamos uns aos outros. Não é errado você usar as palavras para expressar o seu amor. Mas isso somente não é amor. Você ama na prática. Aqui, João não está desprezando o poder das palavras. As palavras têm muito poder. Falar é agir. Com palavras você destrói a vida de uma pessoa, mas com palavras você edifica uma pessoa. Isso é amor também. O que João está dizendo mas não adianta você só falar que ama e quando o teu irmão precisa, você não tem como o ajudar. Os judeus, eles tinham essa máxima. Eles sempre pensavam, temos que ter o suficiente em casa e mais para poder ajudar quem precisa. Efésios 4:28 fala isso. Nós devemos deixar de roubar, trabalhar para ter com que ajudar o necessitado. Então, não sei se você faz a sua planilha de orçamento financeiro doméstico assim, mas a lógica dentro do seu orçamento doméstico, tem lá água, energia, alimento, combustível, aí você tem que botar auxílio ao necessitado. Colocou esse item já lá? Pois é bom ter, porque é importante. Todo crente deve auxiliar. Primeiro, os irmãos que necessitam, que estão em dificuldades. E depois, aqueles que vierem suplicar, pedir o nosso auxílio financeiro. Ele está falando aqui de recurso deste mundo. É auxílio financeiro mesmo. Se você tem algum recurso e fecha o seu coração ao seu irmão, aí vem uma questão. O amor de Deus permanece em você? Veja como isso é sério. A questão aqui é forte. João está questionando. Será que você realmente é crente? É isso que João está perguntando aqui. O amor de Deus está em ti? Você realmente creu no Senhor Jesus? Porque você tem recurso desse mundo, seu irmão está precisando e você não auxilia? Observando aqui, esse auxílio é um auxílio que tem a ver com o irmão que está precisando de alimento, irmão que está precisando de roupa, irmão que está precisando de moradia, irmão que está na rua. Então, é esse tipo de auxílio, certo? E aqui tem uma série de implicações éticas que nós não vamos trabalhar aqui do que é auxiliar uma pessoa. Mas o que João está dizendo
é auxiliar o irmão que está padecendo uma necessidade básica. O irmão precisa de uma necessidade básica, precisa de um remédio, precisa desse tipo de auxílio. Os crentes têm que auxiliar, e isso é amor. Outro tipo de auxílio é outra história, e aí é outra mensagem, outra conversa, certo? Não é o que João está tratando aqui. E o amor de Deus, ele não permanece naqueles que não auxiliam o seu próximo. João não foi o único que tratou desse assunto no Novo Testamento e na Bíblia. Toda a Escritura trata disso. Separei 2 versículos emblemáticos. Tiago 2,14. Tiago aqui é o irmão do Senhor Jesus Cristo, que escreveu essa epístola, que nós já estudamos aqui na igreja. Tiago 2,14 diz: meus irmãos, qual é o proveito se alguém disser que tem fé, mas não tiver obras? Pode acaso semelhante fé salvá-lo? João, na epístola, está tratando do amor e do auxílio. Tiago está tratando da fé e do auxílio ao irmão carente. Então, como eu posso dizer que tenho o amor de Deus se quando meu irmão precisa eu não estou pronto para ajudar? Como eu posso dizer que eu tenho fé em Cristo, Tiago aqui, se quando meu irmão precisa eu não posso ajudar? E nos 2 casos aqui a ideia era o irmão que necessitava de alimento e de roupa, e o outro dizia: não, irmão, Deus te abençoe, vou orar por ti. E não auxiliava. Então, essa fé, ela não é proveitosa. Uma fé que salva, a fé em Cristo, ela transforma o coração do homem de modo que ele auxilia o seu irmão. Então, ser crente implica uma característica fundamental: o amor. O amor que doa, que se sacrifica, entende? Que compartilha. Nós temos que ter isso na nossa vida. Não podemos ser cristãos sem ter esse aspecto em nós. Não podemos. A epístola de João, a epístola de Tiago estão falando do auxílio ao irmão. Eu estou dizendo isso por quê? Porque isso pode ser confundido. Primeiro que tanto Tiago como João estão falando do auxílio de um irmão para com um irmão que pedir ajuda. Eles não estão falando de um auxílio da igreja toda, coletividade. Isso é muito importante. Segundo, esse auxílio é entre irmãos, entre crentes. Não é para a sociedade. Isso é outra questão. Porque existe um debate sobre a igreja ser responsável para auxiliar os pobres no mundo. Não é isso que está sendo dito no texto aqui, certo? O que está sendo dito é auxiliar o irmão. Ah, então quer dizer que eu não posso auxiliar uma pessoa que não é crente? Pode. Claro que pode. É amor também. Mas o que eu estou querendo deixar muito claro é que não é a missão da igreja, corpo de Cristo, erradicar a pobreza no mundo. Essa não é a missão. Entende? Nem é a missão da igreja, como instituição, ser uma instituição de fundo de doação para, sei lá, pessoas que têm dificuldades de alimento e de enfermidade. Não é a missão da igreja. Séculos passados, em épocas passadas, igrejas, inclusive batistas, perderam o rumo porque entraram num negócio chamado evangelho social, onde a igreja ficou mais voltada para o auxílio das comunidades carentes na sociedade e esqueceram a pregação de Jesus. Esqueceram missões e focaram no auxílio social. Pregaram, mas se eu estou passando fome, vem uma igreja me dar comida e me dá emprego e pergunta: você quer crer em Jesus? O que é que eu vou dizer? Que quero. E nem todo mundo queria. Entendem? Então eram falsas conversões. Isso não quer dizer que nós não podemos auxiliar pessoas que necessitam fora da igreja. Podemos, é amor também. E é até uma expressão da graça de Deus na vida daqueles que não creram em Jesus. No entanto, essa não é a missão, a obrigação da igreja. É a obrigação ou do Estado ou sei lá de quem. É até difícil dizer de quem é a obrigação aí, certo? Mas o fato é que, para deixar muito claro, o que está sendo dito aqui é você amar o seu irmão. Essa é a mensagem de 1 João, capítulo 3, verso 17. E que se você não ama o seu irmão dessa forma,
ao ponto de ajudá-lo de fato e de verdade, financeiramente, ou com alimento, ou com algo que ele está precisando. Você. 1 João 3, verso 18. Esse versículo vai dizer que o amor ao irmão, ele deve ser de fato, ele é concreto. Filhinhos, não amemos de palavra nem de língua, mas de fato e de verdade. Mais uma vez, ele não está dizendo que você dizer que ama alguém ou expressar em palavras o seu amor é um erro. O que João está dizendo aqui é, não adianta amar só da boca para fora. Esse amor tem que ser concreto. Você tem que, de fato, amar a pessoa. E o verso 19, e nisto conheceremos que somos da verdade, bem como perante ele tranquilizaremos o nosso coração. É, como eu disse, amar é uma marca de quem creu em Jesus. Como é que você sabe que você é da verdade? Como é que você sabe que você é um discípulo de Jesus? Porque você ama o seu irmão. É muito comum observar na história de algumas igrejas, irmãos que não amam outros irmãos, não perdoam outros irmãos. E isso divide igrejas, gera problemas. Quem não ama o seu irmão, independente do que aconteceu, não perdoa, não ajuda, não está junto, apesar do que aconteceu, tem que se perguntar se é da verdade, se está vivendo a verdade. Que verdade é essa? Cristo é a verdade, mas também o fato do que você diz e o que você faz. Se você diz uma coisa e faz outra, isso não é verdade. Se você diz que tem comunhão com Deus, que anda na luz, mas não ama o seu irmão, isso não é verdade. Isso é mentira. A nossa fala tem que estar junto com a nossa prática, a nossa atitude. E no final do verso 19 tem uma questão muito interessante. Bem como perante ele tranquilizaremos o nosso coração. Essa palavra tranquilizaremos é uma palavra muito complicada na língua original, difícil de ser traduzida, mas a ideia aqui reflete a atitude de um julgamento. Existe um julgamento em curso nos nossos corações. Coração aqui não entenda emoção, coração aqui entenda mente, razão. Então existe um julgamento na nossa mente com relação às nossas atitudes. Romanos 2,15 fala que até quem não é crente possui esse julgamento no coração, que é o que se chama de consciência. Até aqueles que não creram em Jesus têm uma certa consciência corrompida, mas tem. Tanto que o perdido, aquele que não creu em Jesus, ele sabe que está errado quando comete certos erros. Mas ele não aceita, ele não concorda e às vezes nem acha que está errado em certos momentos. Esse julgamento do coração é o que a gente chama de consciência. Nós que somos crentes temos uma consciência apurada e até iluminada pelo Espírito Santo de Deus que nos julga a todo instante. Se eu amo meu irmão, eu serei absolvido no julgamento da minha consciência. Entende? Nós crentes não vivemos por leis, como vivia o povo do Antigo Testamento. Nós crentes da igreja, nós vivemos baseado em princípios bíblicos, oriundos do Antigo Testamento, mas que são enfatizados para a igreja no Novo Testamento. Nossa consciência julga se eu estou andando nestes mandamentos de Deus ou não. O amor ao irmão é um mandamento, não é uma opção. Temos que entender isso. Crentes em Cristo, fiéis, eles entendem que a Bíblia é um mandamento, não é uma opção. Os crentes em Cristo, fiéis. Então, eu tenho um mandamento de amar o meu irmão. Se eu não amo, minha consciência, ela vai me acusar. Eu serei condenado no tribunal do meu coração. Mas se eu amo, tranquilizaremos o nosso coração. Entende? Eu serei absolvido nesse julgamento. Óbvio que isso aqui funciona para os crentes em Jesus. Né? Aqueles que se dizem crentes e não são, têm consciência, não entendem o que é amor, são legalistas, se pautam muitas vezes em detalhes da própria Escritura para justificar o seu ódio, a sua raiva, outra coisa qualquer. O crente em Cristo, ele entende que amar é doar-se, é imitar Jesus.
é o sacrifício. Eu me sacrifico por alguém. E se eu estou me sacrificando, vou morrer por aquela pessoa, a ideia é essa, eu não vou receber nada em troca. Então, quem ama não espera receber nada em troca. E isso parece muito simples de dizer, mas é difícil de viver, porque todos nós, no nosso coração, sempre queremos algo em troca. Não é verdade? Marido e esposa, né? O marido sempre quer amar a esposa, mas a esposa também tem que dar algo em troca. A esposa quer amar o marido, mas o marido também tem que fazer a parte dele. Então, sempre é essa disputa. E não é só no casamento, isso é na sociedade, é na igreja, é em todo lugar. Os crentes maduros na fé, e esse é o que nós podemos chamar de espirituais, são os que se sacrificam e não são notados. Entende? Esses são os crentes que realmente estão imitando o Senhor Jesus Cristo. E esses receberão galardão quando da volta do Senhor Jesus. Porque esses estão buscando o verdadeiro amor. Fácil? Não é, mas é recompensador. Deus abençoa aquele que realmente ama o seu irmão. 1 João, capítulo 3, verso 19. E ele diz assim, já lemos o 19, né? Perdão, eu vou ler João 13, 35, o Evangelho, porque aqui ele repete basicamente o que João está explicando aqui na primeira epístola de João. João, Evangelho, capítulo 13, verso 35. Nisto conhecerão todos que sois meus discípulos, se tiverdes amor uns aos outros. Né? Então, como é que você conhece um discípulo de Jesus? Não é pela carteirinha da igreja. Não tem carteirinha aqui na igreja. Como é que você conhece um discípulo de Jesus? É pelo amor. Então, se você não ama, e esse testemunho não é expresso na sua vida, como é que as pessoas vão perceber que você é discípulo de Jesus? O Senhor Jesus ensinou isso. Isso foi ensinado em Levítico 19, verso 18, salvo me engano, e em outros textos do Antigo Testamento. Aqui, simplesmente, Jesus sintetiza o ensino, o princípio, e João, nessa epístola, reforça. Por que João está ensinando isso? Haviam muitos falsos profetas. E o falso profeta, ele tinha lábia. Né? O falso profeta, os anticristos, eles ensinavam a doutrina errada da Escritura. Mas tinha uma coisa que eles não tinham, e que era fácil de detectar. Eles não amavam como Cristo, ou semelhante a Jesus. Entende? Então é isso que nós devemos perceber. E é assim que nós devemos viver esse tipo de amor, e o modelo é o Senhor Jesus Cristo. Né? Nenhum de nós ama perfeitamente, nenhum de nós é 100% esse modelo de amor, porque em um momento ou em outro todos nós falhamos ou vamos falhar. Óbvio que não devemos viver em pecados, mas devemos diminuir o máximo possível, né, esse tipo de falta de amor na nossa vida, porque essa é uma característica dos discípulos de Jesus. Olhe 1 João, capítulo, voltando para a epístola, nosso texto-chave, 1 João, capítulo 3, verso 20. Mas pode acontecer o contrário, não é? No versículo 19, o nosso coração ficou tranquilo, fomos absolvidos. Por quê? Amamos o irmão. 1 João 3, 20. Pois se o nosso coração nos acusar, certamente Deus é maior do que o nosso coração e conhece todas as coisas. E aqui nós temos a comparação de dois tribunais. Um tribunal interno a você. Você sabe, eu sei. Eu não sei de você, mas eu sei de mim. Você não sabe de mim, mas você sabe de você. Da sua consciência, do seu interior, você conhece. Você sabe se você não amou uma pessoa. E se você é crente em Jesus, a maioria que eu acredito que sejam crentes no Senhor Jesus Cristo, o Espírito Santo ilumina e mostra que você amou, se você amou ou não determinada pessoa, principalmente aqueles irmãos que te maltrataram ou fizeram algo que te deixou triste ou te fez sofrer. Você sabe disso. E então, se você ama esta pessoa, teu coração, ele te absolve, ou seja, fica tranquilo. Por quê? Eu estou cumprindo o mandamento de Cristo. Eu estou imitando Jesus. Difícil é, mas estou imitando o Senhor Jesus Cristo. Você foi absolvido.
Mas tem um outro tribunal, que é dito aqui no verso 20, que não é interior a você, mas é o tribunal de Deus, no céu. E João diz: Deus é maior do que o nosso coração e conhece todas as coisas. Se o teu coração te condena, Deus já te condenou. É isso que João está dizendo. Se o teu coração te condena porque você não ama o seu irmão como deveria, saiba que Deus já lhe condenou lá nos céus, condenou a sua atitude. Então o que é mais importante do que tudo? Amar a Deus e amar o nosso irmão. Aplique isso nas atividades da sua vida. Aplique isso nos seus projetos. Digamos que você é um empresário, um mega empresário, e você tem que contratar pessoas e ser eficiente, não é verdade? Só que aí você tem uma pessoa que no meio da pandemia, se você demitir, ela vai passar muitas dificuldades. O que é que o cristão faz? Salva a empresa e demite o funcionário e ele que se vire, né? E passe as dificuldades, e 4 meses sem salário, sei lá. Tudo bem que tem os outros seguros e tudo, mas vamos imaginar que não tenha, né? Para a ilustração funcionar. Ou você sacrifica o seu próprio lucro, você é crente, para manter o sustento daquela família, mesmo que diminua um pouquinho, mas para manter o sustento daquela família. Entende? É uma forma bíblica, amorosa de administrar um negócio. Fácil não é, porque vai doer em você. Você vai sacrificar o seu lucro. Você que é empresário, e empresário não gosta de sacrificar o lucro. Você vai sacrificar o seu lucro para poder manter ali aquelas pessoas. Quem é que pensa assim? Acho que quase ninguém, só os crentes no Senhor Jesus Cristo, né? Então a lógica aqui, não sei se essa ilustração foi a melhor de todas, mas a lógica é exatamente essa. Nós temos que amar os irmãos mais do que outras coisas. Digamos que você está organizando uma atividade na igreja, uma conferência, um congresso, alguma coisa, você é o responsável, mas os irmãos que são da sua equipe não estão te ajudando bem. Aí você começa a brigar com esses irmãos. Faz sentido essa conferência, esse congresso? Com tanta complexidade e desunião? Não, não faz. Não é verdade? Ou seja, é melhor você amar os irmãos e ter uma coisa mais simples, menos elaborada, mas onde os irmãos se amaram. Isso deve estar na pauta da nossa vida todo dia. Todo dia. Toda decisão que você for tomar na sua família, no seu trabalho, você tem que pensar se isso não vai implicar você deixar de amar um irmão, ou um inimigo, ou uma pessoa que não é crente. Você tem que levar isso em consideração, para que você não seja condenado no tribunal do seu coração e no tribunal de Deus. Aqui não está falando de perca de salvação, mas de que Deus não vai se agradar da sua atitude. O amor deve ser de fato e de verdade, não é uma coisa só da boca para fora. E tem implicações importantíssimas nas nossas vidas. E rege a nossa conduta, a nossa ética, todo dia. A última verdade sobre o amor aqui, o amor como o amor ao irmão, que é fundamental na vida de um servo de Deus, a terceira verdade, é que o amor é um mandamento. Já falamos isso um pouco, e em outros textos também, de 1 João, mas o amor não é uma opção, é um mandamento aos cristãos. Isso nós devemos ter muito firme na nossa mente. Por quê? Porque os crentes da modernidade têm um problema. Eles gostam de fazer aquilo que querem. E Deus deu liberdade a todos aqui. Nos deu liberdade para fazer escolhas, inclusive escolher pecar contra Deus. Ele nos deu essa liberdade. Mas ao mesmo tempo, pela Escritura Sagrada nós sabemos o que o Senhor quer de nós. E o que o Senhor diz que é mandamento. Mandamento é uma ordem. Deus mandou. É muito simples. Se você tem o seu patrão e ele manda você fazer um negócio, você vai fazer. Porque se você não fizer, perde o emprego. Não é assim que funciona? É assim que funciona, de modo geral. Deus, Ele é o Senhor de tudo. Ele mandou, nós temos que fazer. Não é uma opção. Não é quando eu tenho vontade. Não é quando me agrada. Não tem nada a ver com isso. Tem a ver com o fato de o Senhor ter mandado. Se o Senhor mandou você amar o seu irmão, Deus vai capacitar você a amar o seu irmão. Agora você tem que ter fé.
nas palavras do Senhor, no poder do Espírito Santo de Deus, e realmente isso vai acontecer. Mas essa é a dinâmica do crescimento espiritual, a dinâmica de crescer para ficar mais parecido com o Senhor Jesus Cristo, que morreu por pessoas inimigas dele, pecadores, criminosos como nós, e nos deu vida eterna. Olhe 1 João capítulo 3, verso 21. Amados, se o coração não nos acusar, temos confiança diante de Deus. Então, mais uma vez, ele fala do coração. E o coração aqui é esse juiz, não é a emoção. Porque na nossa cultura, coração está muito ligado com a emoção. Na cultura bíblica, Novo Testamento principalmente, coração é uma figura da razão. Razão associada à vida com Deus. É o centro dos juízos na nossa mente. Os juízos que nós vamos ter de fazer com relação às questões da vida. É o coração. Não confunda. Se o coração não nos acusar, se o meu coração não me acusa, eu tenho uma confiança diante de Deus. Entende? Se você ama o seu irmão com dificuldade, certamente, às vezes não quer amar, mas você entende, Deus mandou, eu tenho que amar, eu vou orar a Deus para que Deus me dê vontade de amar e coloque amor no meu coração por aquele irmão, você está amadurecendo na fé em Cristo. Você vai ter confiança diante de Deus. Essa confiança significa intimidade. Você vai poder conversar com Deus de uma maneira mais próxima. Você vai estar mais íntimo do Senhor. Você não vai duvidar da palavra de Deus. Você vai entender que o Senhor é maravilhoso, está sempre com você, mesmo você sendo um pecador. Porque, embora pecador, você está querendo amar o seu irmão. É um objetivo de vida. Esse é um bom objetivo de vida. É você amar o seu irmão. E então você tem um relacionamento mais íntimo com o Senhor. Efésios fala algo parecido lá em Efésios capítulo 3, verso 12. Diz assim: pelo qual temos ousadia e acesso com confiança mediante a fé nele. Ou seja, você fica mais ousado para falar com Deus. Você tem mais confiança nesse acesso. Porque todos nós que cremos em Jesus temos acesso a Deus. Mas nem todos nós aproveitamos esse acesso. Confiamos como deveríamos. E realmente cremos que ao orar ao Senhor, está tudo tranquilo. Botei diante de Deus, pronto, não tem mais o que fazer. Não adianta me estressar. Coloquei diante do Senhor, estou na minha luta cristã, buscando a vontade de Deus. Simples, eu tenho Deus comigo. Ele está ao meu favor. Temer o quê? Me preocupar pelo quê agora? Se o tribunal do meu coração me condena, se eu tenho pendências com o meu Senhor, se eu tenho aspectos da minha vida cheio de pecado que eu escondo de todo mundo e até de mim mesmo, aí eu não tenho confiança diante de Deus. Aí eu não tenho como chegar a Deus. Aí por isso que o crente vai se afastando do Senhor, porque ele não está sendo honesto e sincero com o seu Criador e o seu Salvador. Olhe 1 João capítulo 3, verso 22. 1 João 3, 22. E aquilo que pedimos, dele recebemos, porque guardamos os seus mandamentos e fazemos diante dele o que lhe agrada. Olha que interessante. O que eu peço eu recebo. Por quê? Eu guardo os mandamentos e eu agrado a Deus. O fato de eu guardar os mandamentos do Senhor e de agradar a Deus, significa que eu começo a pensar mais como Deus pensa. Olha, quanto mais o crente deixa de ler a Bíblia e deixa de ver a Bíblia Sagrada como um mandamento para a sua vida, menos ele entende Deus. Porque o Senhor nosso Deus, ele não será compreendido pela emoção. Não será. Senão, ele teria outro tipo de revelação. Deus deixou um livro, uma revelação escrita para nós conhecermos Deus. Se você não lê a Bíblia, você vai criar um Deus na sua cabeça, do jeito que você imagina, misturado com alguns versículos da Bíblia. E aí, esse não vai ser o Senhor, vai ser o Deus que você criou. Certamente você não vai perceber as maravilhas de Deus, você está seguindo outro Deus. Mas se você ler a Escritura, a tem como um mandamento, ama o seu irmão,
guarda os mandamentos, aqui está falando de guardar os mandamentos, obviamente falando do amor ao irmão, você é agradável a Deus, você começa a pensar como Deus. Estou dizendo que você vai ficar igual a Deus, não é isso? Mas você começa a pensar como Deus se expressou na Bíblia. E quanto mais você ler e orar e refletir na sua vida, mais íntimo de Deus você vai ficar. Então, quando você orar, você pedir, você vai pedir o que Deus quer. Por exemplo, quando eu oro, Senhor, me abençoa para que eu seja um esposo que ama a minha esposa. Ama de modo que ela fique feliz. Essa oração é o que Deus quer? É. Então, eu estou pedindo o que Deus quer. Deus não vai me dar? Vai. Entende? Porque é a vontade do Senhor. Então, quando nós aprendemos a obedecer a Deus, guardando os seus mandamentos, sendo agradáveis ao Senhor, o que é que agrada a Deus? O que é que Deus gosta? Está na Bíblia. Está na Escritura. Às vezes não está tão detalhado como nós gostaríamos, mas os princípios estão ali, do que Deus gosta. Deus não é Deus de confusão. Então Deus não gosta de confusão. Então o Senhor gosta de coisas compreensíveis. O Senhor, quando se revelou na Escritura, se revelou de modo inteligível, se revelou por meio de poesias, se revelou através de cânticos, se revelou através de leis, né? Um código legal. Deus se revelou por profetas, de muitas formas. Deus se revelou por pessoas simples, mas por reis. Ou seja, existe uma complexidade de como Deus se revelou aqui. Então, o Senhor quer que nós aprendamos isso. E aprendamos o que é agradável a Ele. Fazendo isso, isso obviamente tem tudo a ver com amar o seu irmão, você vai pedir e Deus vai responder. E o que é que você vai pedir? Você vai pedir aquilo que agrada ao Senhor. Exemplo. Lembra de Salomão? Deus disse, pede o que quiseres, e eu te darei. Salomão podia ter pedido ouro, não é verdade? Riqueza, poder, mulheres, mas ele pediu a sabedoria. E sabedoria, naquela época, como Salomão pediu, não era inteligência. Sabedoria, no Antigo Testamento, significa viver na prática a vontade de Deus. Isso é sabedoria. A literatura sapiencial do Antigo Testamento, a literatura de sabedoria, é viver na prática a vontade do Senhor. É saber ler a Escritura e transformar em atos. Isso é muito importante, isso é sabedoria no Antigo Testamento. Tanto que o livro de Provérbios é muito prático, não é verdade? É muito direto. E alguns salmos de sabedoria também. Então Salomão pediu isso, Senhor, eu quero sabedoria. Ou seja, Senhor, eu quero viver para te agradar na prática, segundo a tua vontade, como rei de Israel. Era isso que Salomão pediu ali, quando ele pediu sabedoria. E Deus se agradou e deu. Infelizmente, mesmo com tanta sabedoria do entendimento de Deus, Salomão pecou. Veja como nosso pecado é terrível. Lá em João, Evangelho de João, capítulo 8, verso 29, alguns textos que falam sobre agradar a Deus. Quando você ama o seu irmão, e isso aqui é difícil, João 8, 29. Quando você ama o seu irmão, e às vezes é difícil amar um irmão, eu sei, você tem que entender que você vai amar aquele irmão por causa de Deus, prioritariamente. Muitas vezes você não quer, mas você tem, é mandamento, ordem de Deus. E segundo, porque agrada ao Senhor. Agrada ao Senhor quando nós obedecemos. É óbvio que você não vai chegar para o irmão, você está triste com ele, vai dizer, olha, eu vou te amar só porque Deus mandou, porque eu não queria. Óbvio, você não vai dizer isso, certo? Isso fica entre você e Deus, senão você já estragou todo o exercício de amar o seu irmão. Evangelho de João, capítulo 8, verso 29. E aquele que me enviou está comigo, não me deixou só, porque eu faço sempre o que lhe agrada. Por que Deus não deixou Jesus só? Isso aqui Jesus repete também, mas na frente, lá em João 16. E todos me abandonaram. No entanto, não estou só, porque o Pai está comigo, parafraseando o texto. Então, por que Deus não abandona o Senhor Jesus Cristo? Porque Jesus sempre faz o que agrada a Deus. O único dia que Deus abandonou Jesus foi na crucificação. Por isso que Jesus clamou, Deus meu, por que me abandonaste? Naquele momento, o Pai abandonou o Filho. Por quê? Não porque deixou de amar Jesus,
mas porque todos os nossos pecados estavam sobre Jesus, né? À semelhança do cordeiro que era sacrificado no Antigo Testamento. O Salmo 37:4 diz: agrada-te do Senhor e Ele satisfará os desejos do teu coração. Agrada-te significa seja agradável a Deus. Se você for agradável a Deus, fizer o que Deus gosta, Deus vai responder a sua oração. Até porque você vai pedir o que Deus gosta. Se você ama o seu irmão, que é um mandamento aqui, você vai ser agradável a Deus. Deus vai amar, não é que Ele vai amar mais você, mas para nós entendermos, Ele vai olhar para você com olhos melhores. Não é verdade? Como Deus olhou para Jó, né? Deus amava Jó de uma maneira, né, especial ali. 1 Reis 3:10 é o exemplo de Salomão que eu falei. Estas palavras agradaram ao Senhor por haver Salomão pedido tal coisa. Então Salomão pediu essa sabedoria, esse saber caminhar com Deus na vida diária, e Deus se agradou disso. Então, quando amamos os irmãos, guardamos os mandamentos, nos tornamos agradáveis a Deus, podemos pedir ao Senhor e certamente o Senhor vai nos abençoar e nos ajudar. Mas, se você não ama o seu irmão, tem problemas com seu irmão, como você vai poder pedir algo a Deus? Você deve pedir perdão e se acertar com o seu irmão. Então, entenda, se você não ama o seu irmão, isso afeta o seu relacionamento com Deus diretamente. Aqui o texto fala de amor ao irmão, ao outro crente. Mas isso se amplia ao inimigo. Tem que amar o inimigo também. Mas aí é outra pregação, é outro texto. Olha 1 João capítulo 3, verso 23. 1 João 3, 23. Ora, o seu mandamento é este, que creiamos em o nome de seu Filho, Jesus Cristo, e nos amemos uns aos outros, segundo o mandamento que nos ordenou. Irmãos, a vida cristã, ela é muito simples de compreender. Qual o mandamento? Aqui ele falou de guardar o mandamento, de ser agradável a Deus. E qual é o mandamento aqui para nós? É muito simples. O mandamento é este, que creiamos no Senhor Jesus Cristo. Muitos aqui já creram. Se você ainda não creu no Senhor Jesus, então você não obedeceu este mandamento. É um mandamento. É uma ordem crer em Jesus. Mas é óbvio que ninguém vai obrigar ninguém a crer em Jesus aqui, mas Deus diz que é uma ordem, que todo ser humano deve obedecer. Todo ser humano deve obedecer. Se não creu em Jesus, já está em desobediência ao Senhor, já está em rebeldia naturalmente contra o Senhor nosso Deus. Isso é independente, irmão, de ser igreja batista, igreja católica, igreja presbiteriana, qualquer outra igreja que exista, ou seita. Você tem que crer em Jesus, porque esse é o mandamento do Senhor. E se alguém aqui ainda não creu, arrependa-se do seu pecado. Peça perdão ao Senhor, onde você estiver. Faça uma oração, peça perdão ao Senhor do seu pecado e clame ao Senhor Jesus para lhe salvar. E diz também, crê no Senhor Jesus e nos amemos uns aos outros. Então veja que está em pé de igualdade. Não é que amar o irmão vai salvar você, não é isso. Não é um critério para salvação, mas é um critério, é um mandamento de Deus. Então é muito importante. Às vezes nós menosprezamos esse mandamento, principalmente quando as igrejas passam por dificuldades, ou quando um irmão me humilha, um irmão me distrata, às vezes até publicamente. E aí? Na balança do coração tem uma coisa mais valiosa do que o meu orgulho pessoal. É o amor a Deus, não é verdade? Então, se eu amo a Deus, eu tenho que amar meu irmão. Infelizmente, se aquele irmão me humilhou publicamente, eu passei por essa dificuldade, eu tenho que perdoá-lo, eu tenho que ir lá, acertar as contas, né? Ficarmos novamente irmanados nesse amor que Cristo nos ensinou e continuar a caminhada com Cristo. Mas é difícil. Mas eu não consigo. Isso é o que a gente ouve muito. É difícil, concordo. Mas consegue. Não crê. Não crê. É incredulidade. Duvidar que você pode amar um irmão que te maltrata. É incredulidade. Você tem que ter fé. Que Deus tem poder para colocar o amor em você. Para você amar o irmão que te fez um mal. Ou um irmão que de alguma maneira te prejudicou.
Infelizmente, na nossa sociedade, na verdade, nas igrejas, como tem muitas igrejas, o que acontece é isso. O irmão ficou magoado, ele simplesmente some. E vai para outra igreja. E o irmão daqui não consegue pedir perdão ao irmão lá, o irmão lá também não quer o perdão do irmão daqui, e fica nesse negócio. Resultado, isso é tragédia. Isso é uma tragédia. Isso não é o evangelho. Isso não é a fé cristã. E isso deveria ser disciplinado na igreja. Irmão que não perdoa, irmão que mente, irmão que não ama o outro irmão. Isso deveria ser disciplinado na igreja. Problema, é difícil perceber essas questões. Não é verdade? Não somos juízes hábeis para essas questões. Mas o Senhor, no seu tribunal, julga aqueles que não amam os irmãos. E então, 1 João 3,24. 1 João 3,24. Aquele que guarda os seus mandamentos permanece em Deus e Deus nele. E nisto conhecemos que ele permanece em nós, pelo Espírito que nos deu. Então perceba, se você guarda os mandamentos, está falando de amar o irmão também, você permanece em Deus e Deus em você. Isso é o quê? Comunhão, como ele falou no capítulo 1. Isso é andar na luz. Se você não ama o irmão, não guarda os mandamentos, Deus não permanece em você. O amor de Deus não permanece em você. A questão é, quem não ama o irmão é crente? Essa é a grande questão. Se você tem um problema com um irmão seu, será que você crê em Jesus? Seu coração foi transformado? Sua conversão foi genuína? Porque o crente em Jesus é a marca do discípulo de Jesus, como nós lemos aqui. É você amar o irmão. Isso é mais importante do que qualquer outra coisa. É mais importante, só não é mais importante do que amar a Deus. Mas é mais importante até do que o seu orgulho pessoal, do que o meu orgulho pessoal. Porque eu tenho que estar em dias com o meu Senhor. Eu presto contas ao Senhor. Você que é crente também. Então nós não podemos ter estes problemas com os nossos irmãos, uns com os outros. É mandamento, não é opção. É ação, não é emoção. É milagre de Deus. O amor vem de Deus, não é humano. Deus que age em nós. É uma questão da fé. Não é uma questão de eu ter habilidade ou capacidade de amar. Não tenho. E acho que também você não tem. Mas é uma questão de dependermos de Deus e o Senhor nos habilita, nos capacita a amarmos uns aos outros, apesar das dificuldades, dos problemas. Eu sei que você tem uma personalidade, eu tenho outra, ele tem outra, e uns são diferentes dos outros, e é isso que Deus quer na igreja. Se todo mundo fosse igual na igreja, né? Não dá. Esse é um negócio chato. Então, cada um tem um estilo, tem um jeito de ser. E Deus quis assim, idades diferentes, estilos diferentes, e todos respeitando e amando uns aos outros. Você não gostou do que o irmão falou? Espera, ora, e vai em amor conversar com aquele irmão. E aí ele aprende também, você aprende também. E assim vamos crescendo. Né? Ou espere, ore por aquele irmão, um momento oportuno para poder ter uma conversa que equalize as coisas. O que não pode haver é ódio, contenda, isso é completa derrota. Só existir isso no nosso meio. Graças a Deus que isso não existe, pelo menos que eu saiba, na nossa igreja, de modo representativo. Isso é uma bênção, mas a palavra de Deus serve para nos alertar, para que nunca aconteça, ou venha acontecer isso no nosso meio. E diz mais no verso 24, e nisto conhecemos que ele permanece em nós. Nisto o quê? Que eu amo o meu irmão. Veja, é uma marca do crente e uma marca da comunhão com Deus. E eu sei disso pelo Espírito, que o Espírito Santo nos ajuda, nos ilumina, fala a nossa consciência, que é esse tribunal do nosso coração, mostrando se realmente estamos tendo este bom relacionamento de uns para com os outros. Baseado no verso 24, que acabamos de ler, olhe o Evangelho de João, capítulo 15, verso 12. Veja como é parecido. João, capítulo 15, verso 12. O meu mandamento é este, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei. Então, esse é o mandamento. Ame os outros. Qual o modelo? É Jesus. O modelo de amor não é um filme, não é uma história, um romance. O modelo de amor é o Senhor Jesus Cristo. Ele realmente é o amor. Sacrificou-se
por pecadores perdidos que não tinham nada para dar para ele. Isso é amor. Quando você fizer algo por uma pessoa, um irmão, não espere nada em troca, nem o obrigado. Óbvio que a gente tem que dar o obrigado porque nós somos educados. Mas aquele irmão mal educado, que não diz obrigado, não fique chateado. Não se preocupe com isso. Eu já vi irmão mudar de igreja, não daqui, mas em outras situações, porque passou na rua, deu bom dia e o outro não deu bom dia para ele. Ficou magoado, mudou de igreja. Irmão, você deu bom dia como expressão do seu amor. Você deu bom dia para receber outro bom dia? Não. Se o outro não deu, problema dele. Não é verdade? Que é mais educado, que não sabe conviver bem. Mas você vai dar o bom dia. Vai chegar lá, e no outro dia que você passar por esse irmão, você, além de dar o bom dia, aperta a mão. Bom dia! Dá um sorriso para ele assim, ele vai ficar constrangido com o seu amor. E ele um dia vai ter que te dar bom dia. Nós ganhamos as pessoas com o amor. É assim que nós temos que fazer, né, como crentes no Senhor Jesus Cristo. Né, não na luta, não no embate. Assim a gente não vai ganhar. Essa não é a nossa luta. Não é assim, nem foi, né, no século XVI, aí nas cruzadas, 16, 17, cruzadas, cristãos, né, com escudo de cruz, lutando contra muçulmanos, na época mouros, pela posse de Jerusalém, né, e eram católicos. Né, não é assim que nós vencemos a batalha, mas é amando uns aos outros. E no Evangelho de João 14, 21, Evangelho de João 14, 21, diz assim: aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. E aquele que me ama será amado por meu Pai, e eu também o amarei e me manifestarei a ele. Como é que eu sei que eu amo a Jesus, que eu amo a Deus? Guardando os seus mandamentos, dos quais um dos mais importantes aqui é amar o seu irmão. O amor aos irmãos deve ser uma prioridade na igreja. Prioridade. O amor ao irmão é mais importante do que a eficiência da execução dos trabalhos aqui na igreja. É mais importante do que a eficiência. Porque se eu magoo um irmão, eu estou magoando alguém por quem Jesus derramou o sangue. Não é verdade? E essa pessoa é propriedade de Cristo, é ovelha de Jesus. Eu estou magoando uma ovelha de Jesus, filho de Deus. Eu não posso fazer isso. Entende? Isso é mais importante do que qualquer coisa, né? É amar a Deus, amar os nossos irmãos. Aí tem um amor ao inimigo e aos outros, né? Fora da igreja. Temos então que compreender que amar o irmão é prioridade em nossas vidas. É o que essa epístola nos ensina. Vimos 3 verdades básicas aqui. Tem muitas coisas, 3 verdades básicas. O amor é dar a vida pelos irmãos. Isso é amar. Dê a vida. Se você não perdoa, não releva, quanto mais dá a vida, né? O amor deve ser de fato e de verdade. Não adianta você estar na igreja abraçando os irmãos quando tudo vai bem e quando tiver um problema, pronto, não adianta. Então, o seu discurso, a sua fala de amor era só externa, era só da boca para fora, não vale. O amor é um mandamento dos cristãos. É um mandamento de Deus para nós cristãos. Não é uma opção, não é uma emoção, não é uma escolha. Quando você estiver bem, você ama. Não. Não tem os meses que amam, os meses que odeiam. Não. O amor tem que ser constante e é ordem. Ordem de Deus para nós. Lembre-se, aquele que ama está imitando Jesus. Aquele que ama não espera nada em troca. E esse que ama nos relacionamentos humanos é o que é o espiritual. É o que é o espiritual. É o que se sacrifica e dá a vida pelo seu irmão. Vamos orar, pedir que o Senhor nos abençoe. Obrigado, Senhor, por esse texto tão esclarecedor sobre como nós devemos amar uns aos outros. O ensino é claro, mas o nosso coração, ó Pai, é tão difícil. Senhor Deus, que o Senhor nos ajude a vencer qualquer mágoa, qualquer dificuldade, tristeza, orgulho, e que venhamos, Senhor Deus, a enfatizar nas nossas vidas o amar aos nossos irmãos, a despeito das dificuldades, dos problemas e das situações.
Pai amado, que o Senhor opere esse milagre nas nossas vidas a cada dia, porque por nós mesmos não temos essa capacidade. Realmente o amor é um dom que vem do Senhor. Tudo isso nós te pedimos, para que o Senhor purifique cada vez mais a tua igreja. E é em nome de Jesus que oramos. Amém.